Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 3 de junho de 2017, vamos começar mais um vídeo do canal. Lembrando a todos vocês que o meu e-mail é dicadehoje7@gmail.com. A gente tem a página do Facebook que é facebook.com/dicadehoje7 e ainda tem o site aqui que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, porque sempre tem artigos muito interessantes. Como vocês sabem, no sábado eu faço sempre vídeos sobre economia e sempre tento relacionar a parte econômica com a Bolsa de Valores, que é o nosso objetivo principal aqui, embora existam vídeos de tesouro direto, de opções, de renda fixa, mas o nosso foco principal aqui é a Bolsa de Valores. Então, vamos falar hoje sobre o PIB, primeiro trimestre de 2017, e vamos tentar fazer uma relação dele com os juros da economia e vamos mostrar aí algumas melhorias que tiveram nesse último PIB que foi divulgado agora na última quinta-feira. Bom, o primeiro gráfico que eu quero mostrar é o seguinte, tá? Eu já falei em outros vídeos que eu falei sobre PIB que existem duas óticas para você analisar o PIB, ou da ótica da oferta, dos produtos ofertados, que aí seriam pelos setores, que é agropecuária, indústrias e serviços, ou pela ótica da demanda, que seriam os consumos das famílias, do governo e o consumo das empresas, que seriam os investimentos dela, além da diferença da balança comercial, exportação e importação. Basicamente é isso, falando bem rápido, tá? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei toda a série encadeada pela oferta. E essa série aqui é com base 100 em 1995. E é muito interessante a gente analisar o seguinte: a agropecuária ela sempre tem os maiores valores no primeiro trimestre. Então a gente vê lá a matéria falando assim, agropecuária bota o PIB para cima. É normal que isso aconteça no primeiro trimestre. Enquanto isso, a gente pode ver que a indústria e os serviços, eles pegam a indústria e os serviços, eles pegam melhor o quarto trimestre. O quarto trimestre é que acaba sendo melhor. Tá? Então a gente tem aqui, quarto trimestre, quarto trimestre, tá? Principalmente os serviços, quarto trimestre, quarto trimestre, quarto trimestre, 1, 2, 3, quarto trimestre, sempre é um pouco maior o quarto trimestre. Tá? Então, para a gente ter certeza que realmente a agropecuária puxou o PIB para cima, como puxou realmente, puxou bastante, você vê que essa alta aqui é bem maior do que essa alta do 2016. 2016 foi tão ruim quanto foi aqui atrás, 2012, que não conseguiu superar o anterior. A gente precisa ver ela com ajuste sazonal, e é o que eu mostro aqui. A gente vê que com ajuste sazonal, a agropecuária é o que mais subiu desde que começou a série, e a gente vê que realmente subiu muito aqui. A gente vê também que a indústria e os serviços caíram muito desde 2013. Tá? Então a gente tem uma queda aqui constante e a gente começa a ver aqui sinais de melhora no primeiro trimestre, a gente vai ver isso mais para frente. Só para vocês terem uma ideia, ainda falando sobre a ótica da oferta, aqui eu mostro quanto cada um deles representa. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente teve R$ 1 bilhão do PIB, R$ 1 bilhão do PIB foi referente ao setor de serviços de uma forma geral. Em torno aqui de 300 milhões de reais, não, na verdade 1 bilhão não, 1 trilhão de reais. 300 bilhões de reais da indústria. E aqui cerca de 100 bilhões ou cento e poucos bilhões referentes
a agropecuária. Então, mesmo essa alta aqui tendo sido enorme, ela representa não muito do PIB, porque a agropecuária é um dos setores menores, tá? Infelizmente. Se fosse o serviço crescendo tudo aquilo, provavelmente o PIB do Brasil tinha crescido aí 7, 8, 9%. Então, o que acontece? A agropecuária é só um setor. A indústria e os serviços, eles são divididos em vários setores. E como o nosso enfoque aqui é falar também sobre a Bolsa de Valores, eu peguei alguns setores que eu acho que pode ser importante. Então a gente vê logo esse setor aqui de cima, que você vê que desde 2008 é o que mais cresce aqui, e embora esteja parado, afinal quase todos estão parados, é o de intermediação financeira e seguros. Não à toa, várias pessoas aí falam em comprar bancos na Bolsa de Valores. Tá? Inclusive, a gente percebe por aqui como eles cresceram muito mais e eles são o setor mais resiliente nos últimos anos. Tá? Aí a gente vê aqui ó, um dos poucos setores que já crescem, é esse amarelo aqui, que é eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. Então muitas pessoas aí entraram esse ano ainda na questão aí de empresas como Sanepar. Eu mesmo botei agora a Sabesp na carteira porque a gente vê que já tem um crescimento mais consolidado e tem muita gente que também investe na própria parte de eletricidade. É um setor que costuma dar muito dividendo e é um setor que eu falo muito que ele é defensivo por causa disso. Você vê que ele gera menos retorno do que os outros, mas em compensação ele não tem quedas bruscas, como tem, por exemplo, esse setor laranja e esse setor verde. Olha só que queda brusca isso, nesses dois setores. E quais são esses dois setores? Os que têm as quedas mais bruscas, mas que também têm as maiores altas. A gente vê aqui, ó, esse laranja, olha como é que ele subiu daqui até aqui. Ó. Tá? O verde também, ele subiu bem, sobe um pouco menos. Mas vocês veem que eles oscilam muito. É o setor de serviço de comércio. E aí a gente tem empresas como Lojas Renner, Guararapes, Hipermarcas, Raia Drogasil, empresas assim boas, como essas que a gente falou agora, ou empresas que também estão em uma complicação. Por exemplo, Lojas Marisa, Hipermarcas, a própria Saraiva que está na carteira, não sei, lojas americanas que eu também não gosto muito, B2W, enfim, tá? Empresas do setor de comércio de uma forma geral. E a outra indústria aí que caiu muito desde 2013 para cá, a gente vê aqui que ela tinha em torno aqui de 180 e poucos pontos, agora tem 150, é a construção civil, que provavelmente vai ser um desses booms aqui da Bolsa. Importante mostrar também o seguinte, enquanto a Bolsa subiu de 2003 a 2008, ele era o setor mais atrasado. Vocês vejam que ele subiu depois, tá? Então, o setor da construção tem um atraso normal em relação aos outros setores. Os outros setores crescem antes. Por isso, inclusive, que a minha montagem em direcional é uma montagem que não visa pegar uma posição grande agora. É uma posição que eu vou alocando ao longo do tempo e ela vai aumentando aos poucos. Tá? Aqui a gente fala dos valores correntes, as variações. E o que importa aqui é o seguinte, é o trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. Então, essa taxa do primeiro trimestre de 2017 é ela contra a taxa do quarto trimestre de 2016. A gente vê aqui que a maioria dos índices já subiram. A gente conta aqui nos dedos que não subiram. Ó. Comércio e serviços. Intermediação financeira, ó, seguros, previdência, foi um dos que caíram e continua caindo ao longo do tempo. Tá? O que provavelmente aí está causando essa queda mais forte nos bancos. A gente tem aqui um pouco de administração, saúde e educação pública. Aí aqui a gente já entraria
na ótica da demanda, que a gente vai falar mais para frente. A gente vê que pela ótica da demanda os três itens caíram. Tá? O que puxou o PIB para cima pela ótica da demanda foi aqui, ó, exportações principalmente. Então, boa parte aqui do que foi ofertado passou para a exportação. Tá? E a gente vê aqui, ó, só para ficar claro aqui a parte da construção, ó, ela já conseguiu um 0,5% positivo frente ao trimestre anterior, coisa que ela não conseguia há muito tempo. E eram taxas grandes, tá? Uma taxa de 2% frente ao trimestre anterior é algo bem relevante. Tá? Aqui já é a taxa trimestral em relação ao trimestre do ano anterior. Então, esse primeiro trimestre de 2017 aqui é frente ao primeiro trimestre de 2016. Então, a gente já vê aqui que tem oscilações maiores. Ó, a própria construção que a gente viu mais 0,5 é menos 6,3. Aqui, ó, menos 5,0. Quer dizer, o número de 2016 era 5% abaixo do de 2015, o primeiro trimestre. E agora é 6,3% abaixo do de 2016. Então, mesmo que tenha havido essa pequena recuperação frente ao trimestre anterior, ao quarto trimestre de 2016, ainda é muito pequena. Tá? E a gente vê aqui que nesse indicador, o primeiro trimestre de 2017 do PIB ainda veio 0,4% abaixo do primeiro trimestre de 2016. E a gente vê que ele já veio 1% acima do quarto trimestre de 2016 aqui, o que mostra que já está fazendo aquela inversão de tendência. E aqui, para terminar essa parte aqui da ótica da oferta, a gente fala sobre a taxa acumulada nos últimos 4 trimestres. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é o seguinte, é a soma do segundo trimestre, terceiro, quarto trimestre de 2016, mais o primeiro trimestre de 2017, dividido pela soma do segundo, terceiro, quarto trimestre de 2015 e mais o primeiro trimestre de 2016. Tá? Esse aqui, por exemplo, é a soma de todos os trimestres de 2016 dividido por todos os trimestres de 2015. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a gente vê que no acumulado era menos 4,8, menos 4,4, menos 3,6, menos 2,3. A gente vê aqui que já tem uma tendência constante de saída, tá, dessa recessão, inclusive no acumulado. A gente vê aqui que já tem uma tendência clara, já são 4 trimestres seguidos. Mas, por exemplo, a construção a gente ainda não vê essa tendência, ainda está numa tendência de alta, pegando o acumulado. Por quê? Porque 2016 foi muito fraco. E aqui inclui 3 trimestres de 2016. E aqui só inclui 1 trimestre de 2016 e 3 trimestres de 2015. Como eu falei, é um setor que anda mais atrasado. E aí a gente tem, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ó, o de eletricidade e saneamento. A gente vê que já tem um número bem positivo. Ó, já é mais 4,9, provavelmente o mais positivo de todos. Tá vendo? Mostrando como é um setor mais defensivo. Agora a gente vai falar pela ótica da demanda. Pela ótica da demanda é o seguinte, a gente tem o PIB, ele é separado em consumo das famílias, o consumo do governo e a formação bruta de capital fixo. Esse formação bruta de capital fixo é o que eu mais costumo olhar. Por quê? Porque ele é o investimento das empresas. Ele é o que vai determinar se o PIB mais para frente vai crescer ou não. Porque se as empresas não fizerem investimentos, por mais que todo mundo esteja com dinheiro, a economia não consegue andar. Quer dizer, consegue, importando produto, que aí cai a balança comercial do Brasil e tem problema também no PIB. Tá? Além disso, da ótica da demanda, ainda tem a balança comercial, que eu preferi tirar desse gráfico para não ficar muito poluído. Depois a gente vai ver importação menos exportação. Então a gente vê aqui, por exemplo, que nesse período aqui, por exemplo, que a Bolsa cresceu muito, que a gente já sabe, olha como é que as empresas investiram muito. Já nesse período aqui, ó, que foi a quebra lá do subprime americano, as empresas pararam de investir. Depois o Brasil
teve alta, por exemplo, de 7% do PIB em 2010. Olha como é que teve um crescimento de investimento aqui enorme. E depois a gente vê aí uma recessão prolongada por causa disso. Ó. A gente vê uma queda enorme aqui dos investimentos. Tá? O consumo do governo ele deveria ir na contramão do consumo da família, porque ele ajudaria a economia. Mas como o governo acabou gastando muito no período anterior, né, no período que a economia já estava andando, quer dizer, né, no período que ele não precisava gastar, ele gastou. Agora ele está tendo que economizar, inclusive passou a PEC dos gastos públicos no final do ano passado, e ele não está conseguindo ajudar a economia a voltar. Tá? O consumo das famílias a gente vai ver que é o índice que tem maior peso nisso. Tá? Mas também caiu aqui de uma forma mais comedida, assim como o PIB. Aqui é o que eu estava falando, por que o consumo das famílias é o mais importante? Eu botei aqui em valores correntes. Olha como 1 trilhão de reais foi gasto em consumo das famílias. Aqui a gente tem em torno de 200 e poucos bilhões em consumo do governo e só 230, 220 bilhões em formação bruta de capital fixa, que seriam os investimentos das empresas. Para ficar isso mais claro aqui para vocês, eu botei em percentual. Então, o consumo da família em 1996 ele representava 66% do total do PIB pela ótica da demanda. Hoje ele representa em torno de 62%. A gente vê que o período que ele menos representou foi aqui, no período que mais teve a alta da Bolsa. Tá? Por quê? Porque as empresas passaram a exportar muito. Porque as empresas estavam investindo muito, como a gente viu. Então, nesse período, a gente teve um aumento da formação bruta de capital fixo também. Olha aqui, ó, a gente vê valores grandes aqui. Quer dizer, aqui não, aqui a gente teve muita exportação nesse período. No outro período que teve uma alta um pouco menor da Bolsa, foi por causa do consumo interno, e aí sim por causa dos investimentos das empresas. A gente vê aqui um valor bem maior, aqui em torno de 20 e poucos por cento, e hoje os investimentos da empresa estão aqui embaixo. Aí todo mundo fala assim, então os investimentos da empresa agora vão subir porque a taxa de juros está caindo, estão caindo. O que acontece é o seguinte, não basta as taxas de juros caírem. O empresário ele precisa ter certeza que o cenário não vai mudar, ele precisa ter garantia, ele precisa ter uma segurança. Embora seja difícil ter uma segurança no Brasil, o empresário ele não pode botar 100 milhões no investimento e depois o governo mudar uma regra do jogo. Então, o que acontece? Enquanto não se define a questão política, os empresários, mesmo com uma baixa da taxa de juros, eles estão investindo um pouco mais, mas não está saindo desse patamar aqui de baixo, uma proporção muito baixa, tá, em relação a tudo. Como eu falei antes, eu ia falar das exportações e importações. A gente vê aqui que os dois saíram da base 100. As exportações subiram muito aqui naquele período de 2003 a 2008. Tanto que eu falei que esse ciclo aqui, de 2003 a 2008, não foi por causa de investimento das empresas nem de consumo da família. Ele foi totalmente feito pelas exportações, o valor das commodities estava muito alto no mercado internacional, a China crescia a taxas inclusive maiores do que hoje, a taxas de 10%, e depois a gente teve um período que o dólar começou a subir, né? Nesse período aqui o dólar caiu até 1,50, saiu de R$4 e foi para 1,50. E aí o dólar começou a subir, as exportações pararam, as importações começaram a subir, inclusive passaram aqui. E aí o Brasil começou a ter muito problema. Foi quando ele entrou na recessão. Aí logo depois o dólar começou a subir, as exportações subiram de novo, as importações caíram. E o mais importante agora é a gente ver que está tendo uma retomada das exportações mesmo com dólar baixo.
Tá? Isso já pode significar uma retomada aí da indústria e uma melhor forma de concorrer com o mercado internacional. E esse valor aqui, ele não é na base 100 como aquele anterior, ele é em valores correntes. A gente vê que as exportações eram mais negativas do que as importações, eram bem negativas, aqui no gráfico não parece tão bem. Talvez se tivesse em escala logarítmica pareceria melhor, mas o que importa é que aqui estava bem abaixo. No período alto aqui, que subiu muito, as exportações passaram a ser maiores que a importação. Aí depois teve o período que o dólar caiu, como eu falei, e agora está voltando as exportações a serem maiores do que a importação. O que me leva a imaginar que podemos ter um outro cenário se isso se prolongar por bastante tempo, como aconteceu aqui. E agora, para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês a relação do PIB, do crescimento do PIB e dos juros. Esse crescimento do PIB, primeiro que eu coloquei, é da taxa acumulada de 4 anos. Vocês vão ver que por esse crescimento aqui, tem um pouco de atraso em relação à queda dos juros. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tá? Aqui, por exemplo, a taxa de juros começou a subir. Olha o que aconteceu com o PIB. O PIB parou de subir. Por quê? Porque a taxa de juros ela freia o crescimento da economia. E às vezes isso é importante, porque se a economia crescesse indefinidamente, teria uma inflação absurda, talvez não teria energia elétrica suficiente para todo mundo, dentre outras coisas que poderiam acontecer. Então a gente tem aqui uma queda. Só para entender aqui, esses juros aqui é a metade do valor dos juros, para entrar aqui numa escala que ficasse mais visível, tá? Então, por exemplo, hoje aqui, quer dizer, março de 2013 está aqui em torno de 6, é que era em torno de 12,25, tá? Tá 6,125. Esse valor aqui que é 13 alguma coisa, era 26,5 na época, tá? Aí o que acontece? Aí aqui começou a ter a queda da taxa de juros. E aí olha só o que aconteceu aqui com o PIB, ó. Ele parou de cair e subiu, porque a queda de juros foi suficientemente prolongada. Aí aqui subiu a taxa de juros, o PIB parou de subir. Aqui foi a questão lá do subprime americano, então não teve muito jeito. Aí aqui o que aconteceu? Começou a subir a taxa de juros, o PIB parou de crescer, quer dizer, freou a economia. Aqui o PIB começou aqui a taxa de juros começou a cair, o PIB não conseguiu se recuperar ainda, porque aí entra aquela questão que eu falei. Não basta a taxa de juros, precisa ter uma confiança no governo e na economia. Tá? E aqui no final a gente vê que durante esse aumento da taxa de juros, quando viram que era prolongado, o PIB caiu muito, inclusive dando essa recessão aqui, que é maior do que todas as outras que a gente teve. A gente só teve um período pequeno aqui, desde 2003, e agora com a queda da taxa de juros a gente já vai vendo uma inflexão aqui para voltar a ter crescimento positivo. E aqui eu mostro a mesma coisa, só que com um trimestre normal. Rapidamente, ó, aqui, ó, caiu os juros, cresceu o PIB. Subiu os juros, ó, caiu aqui o PIB. Aí caiu os juros, ó como é que a taxa ficou bem alta. Quando a gente fala de 2% acima do trimestre anterior, é uma taxa bem considerável. Tá? Fazendo uma soma rápida, que não é o certo, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2, seria 8%. Tá? Mas não é o certo fazer isso, tá? Só para vocês terem uma noção. É 2% ao trimestre aqui. É muito difícil uma economia subir mais de 2% ao trimestre. Aí aqui, ó, teve a alta do PIB, caiu os juros. Teve a queda dos juros, aumentou o PIB. Aqui teve uma alta dos juros, caiu aqui o PIB. Enfim, a gente vê que
Nessa relação aqui da taxa trimestral, a gente já vê uma relação mais rápida. E aqui a gente já vê que o PIB já foi para o positivo naquela taxa trimestral, que é aquele 0,5. Tá? Bom, gente, o vídeo de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que tenham começado a perceber um pouco essa relação. É importante aí a gente mostrar o seguinte, que talvez aí as construtoras mais para frente elas vão começar a subir melhor. Eu estou apostando muito nisso, estou apostando muito em construção e setor de comércio, de consumo. O, Nessa parte aí da agropecuária eu estou procurando alguma empresa, porque esse ano deve ter uma safra boa, mas tem que ser uma empresa que já esteja descontada, porque tudo já está acontecendo e esse é um setor muito cíclico, é um setor que esse ano a safra foi boa, mas ano que vem pode não ser. E eu acho que a bolsa tem um bom motivo para ela poder andar mais, tá? Para ela andar mais para frente. Se quando esse PIB aqui começar a ficar positivo aqui, igual foi nesse período, igual como foi nesse período, tá? Bom, queria agradecer de novo a todos aí, não esqueçam de entrar no site dicadehoje7.com e se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, façam os comentários, compartilhem também. Muito obrigado aí a todos, bom final de semana, bons negócios na segunda. Abraços. Tchau, tchau.